Maurício Dourado, responsável aqui no ITF Sênior de Salvador, Copa Atacarejo Costa Verde Tênis Clube, 40 anos, é o responsável pela fisioterapia. Maurício, como é que chega para você o tenista pedindo socorro? Olá, tudo bom? Bom, nós temos três grandes formas de aporte aqui. Pré-partida, o pessoal chega com uma lesão pré-instalada, que ele quer que a gente estabilize, que a gente evite que ela progrida. Também com o preparatório do músculo, aumentar o tônus, proteger uma articulação. Às vezes também ele já traz um histórico de uma contratura, de uma partida anterior, e a gente então tem um trabalho que é pré-partida. Durante a partida, a gente segue estritamente o regramento do regimento, que dá para a gente apenas 3 minutos para fazer uma abordagem. Então a lógica nesse momento muda bastante. A nossa situação é de dar ao atleta condições de terminar a partida, tá? E após a partida também, eles podem procurar o serviço de fisioterapia para fazer a recuperação ou recovery. E aí a lógica é estadiar a lesão, caso ela esteja presente, evitar que ela progrida, que ela se transforme num dano à saúde propriamente dito, mas também preparar ele para a próxima partida, que pode ser em horas ou pode ser no próximo dia. São esses três grandes drives que a gente trabalha. Perfeito. O tenista, a gente sabe que normalmente quando ele vem à fisioterapia, ele está com algum tipo de dor. Além desses três segmentos que você pontuou, o que seria o ideal para quem pratica o tênis, que é um esporte, embora não tenha um atrito físico, ele é de movimentos continuados. O que a gente poderia colocar assim como base para que o tenista tenha a prevenção dessas lesões? Então, o tênis ele tem algumas características: a mudança de direção e sentido, né? A questão da aceleração explosiva e desaceleração brusca, né? E conversa muito com essa questão da mudança de direção e sentido. Mas a gente também tem um esporte que é eminentemente assimétrico e torsional, tá? Então, assim, a gente não vai buscar num atleta de tênis simetria, ombros exatamente alinhados no mesmo nível, pelve alinhada, não se trata disso. Mas dentro das assimetrias que o jogador tem, a gente vai buscar o que a gente chama de equilíbrio, ou seja, você tem que estar preparado, adaptado para que seu organismo tenha uma postura assimétrica. Ou seja, o fato do ombro ser mais alto do que o outro não pode resultar em mais desgaste das articulações daquele ombro do que da do outro lado, senão você vai perder o poder de saque, vai perder o poder do forehand, do backhand, não vai conseguir fazer spin, enfim. Então, o tênis ele é um esporte assimétrico. Então, o ideal é que a pessoa entenda isso e faça um treino de força, que pode ser na academia, mas pode ser no Pilates, que é um ambiente muito bom para a gente trabalhar biomecânica, nutrição. Então, no ambiente do Pilates, você pode, por exemplo, gerar uma sobrecarga adaptativa para o lado que é menos utilizado no tênis. Né? Isso evita com que você tenha um predomínio muscular exagerado de um lado e uma hipoatividade do outro, e você tenha as adaptações, elas sejam demasiadas, elas sejam desproporcionais, elas sejam além do que você precisa para performar bem no tênis. Então, só um pequeno adendo, né? Alguns esportes a gente já admite que a postura do atleta vai ser adaptada à prática esportiva. Um exemplo é o skatista, que ele precisa da lordose lombar para se impulsionar para frente. Ou o próprio surfista, que precisa enxergar a onda, ele não pode ficar com a cabeça no nível da onda, senão ele vai tomar o calo, a onda vai passar por cima dele, então ele precisa ficar impertigado. Isso leva ele a uma adaptação em que ele tem um aumento da lordose lombar. Maurício, eu já ouvi falar que o aumento da lordose lombar é risco de hérnia, mas quando você olha para o skatista e para o surfista, você vê que a função do abdômen dele, o abdominal dele, acompanha essa postura. É diferente de você pegar alguém que tem uma barriga avantajada, um abdômen globoso, e ele está em hiperlordose. Por que você vai querer tratar e o outro não? Porque ele está adaptado, ele naquela postura ele se protege e o outro naquela mesma postura ele tem risco. Então o tênis a gente vai seguir essa mesma lógica.
ele é um esporte assimétrico, torsional. Por que que uns têm lesão de menisco e outros não? Porque o organismo está preparado para o esforço ou não está preparado para o esforço. Então, se prepare para o esforço e valorize o treino de fundamento, valorize a técnica, valorize aquele treino de bater a bola na parede, repetir a mesma tarefa, a exaustão, alinhar na hora que você vai parar o pé, o joelho e o ombro, que seu professor bota para você, você não quer, você só quer fazer o rally, rolar a bola. Essa parte é muito importante. Tá. Contusões normais para o tenista. Eu digo normais porque uma hora você vai se contundir, não tem? Tem aparecido bastante as lesões abrasivas, né, as alterações de pele, de mão, tá? Muito em função de mudança de raquete, troca de raquete, coloca mais componente no cabo da raquete, tira, e não é feito um trabalho adaptativo para essa musculatura. A gente está vendo muito atleta trabalhando com uma tensão exagerada de flexores. Isso é um olhar que a gente está trazendo agora, mas as lesões clássicas de ombro, joelho, lombar, adutor, né? Então, membro inferior e membro superior, seguindo de pertinho de tronco. São as lesões mais frequentes que nós temos visto. Perfeito. No tênis amador, tem muita gente que vieram de outros esportes, futebol principalmente, e que usa alguma movimentação ou até mesmo essa qualidade de um outro esporte para o tênis. Quando ele chega aqui, aquela contusão que ele tinha do futebol, talvez agrave-se com o tênis, ou não é sempre assim? Não é sempre assim, depende da técnica, do estilo de jogo. A gente já vê algumas pessoas que têm uma opção de fazer um estilo de jogo mais de fundo de quadra e não avança, mas sim, as duas coisas são verdadeiras. Tanto ele carrega consigo as lesões e os déficits motores que ele já tinha, mas também as construções e os aprendizados para uma finta de um drible, ou seja, essa questão de você enganar o adversário, fazer a intenção de que vai para um lado e para o outro, você usa isso em quadra e a gente tem visto que dá resultado. A gente tem visto aqui uns placares bastante diferenciados para quem tem uma boa técnica, um bom fundamento. Legal, eu percebi no diálogo que a gente teve antes, inclusive durante os dias aqui, que você usa como laboratório as experiências, porque o sênior vai de 35 ao infinito, e aqui nós temos tenistas de 80 anos jogando. E você estava falando de um deles aí, se você não quiser nominar, não tem problema, que tem uma técnica toda particular baseada nas suas limitações. Isso, além de interessante, mostra que o tênis é um esporte que a pessoa pode jogar por muito tempo. Sim, Conta aí essa história para nós, que é interessante. A gente tem aqui um senhor de 89 anos, e ele, na verdade, ele precisa descer de categoria. Sim. Porque é difícil ele achar... Aqui o limite foi 75 esse ano. Ele tem dificuldade de achar adversários na mesma idade dele, então ele vai descendo de categoria. Sim. Mas estava aí jogando firme, forte, um exemplo de saúde, de vitalidade, de cavalheirismo, um bom tênis, colocando o saque com spin, avançando a rede, dando paralela, usando de backhand. Então você via ali o fundamento do tênis. Aí, por exemplo, numa bola alta, a gente não via o smash, ele nem tentava, o saque dele também, a raquete não passava da altura da cabeça, mas o que é que a gente vê que é a beleza do esporte, né? Não é a potência muscular, não é a coisa do garotão, né? É a técnica. Então ele compensa, e ele é o melhor exemplo disso, que ele, através de um aprendizado motor refinado, ele compensa os déficits motores que a idade trouxe para ele, através do apuramento e do refinamento da técnica. Então eram dois espadachins ali, né, dando aula para a gente de fundamento de tênis. Eu fiquei me coçando, eu já tenho alguns anos que eu não pego uma raquete de tênis, mas fiquei ali com uma vergonha, uma inveja branca, uma inveja boa dele, morrendo de vontade de jogar bola. E ao mesmo tempo também receoso de entrar em quadra e tomar um 6-0, 6-0. Nessas condições você foi, digamos assim, prudente. Legal conversar contigo. Esse torneio, pela primeira vez, vale pontos por ranking internacional. Temos aí 6 países, tenistas de 6 países. E
O ano que vem seguramente vai subir de categoria, terão mais tenistas e mais países representados. Parabéns pelo seu trabalho e vamos divulgar. O tênis é um esporte para a vida inteira, mas a gente precisa manter a sabedoria de saber até onde podemos caminhar. Completando. A gente tem, é preciso que a gente entenda que o esporte ele não é um determinante de lesão. Então, se alguém disser para você vai jogar tênis, você vai ter lesão. Não é isso. O esporte é risco. E risco a gente identifica e controla. Tá? E aí também é preciso que a gente tenha a mentalidade de não cuidar dos riscos depois que já se transformaram em lesão. Então, assim, pratique tênis, tênis é saúde, tênis é esporte, tênis é vida, tênis é convívio social. A gente conhece pessoas muito interessantes, conversas, cultura, mundo, a gente aprende bastante, tem troca, tá? Faça tênis, agora se cuide. Legal. Mais uma vez, um abraço. À disposição. Tchau, tchau.